Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta às 8h30 da noite para falarmos sobre diversas áreas do direito, economia e empreendedorismo. E o papo de hoje é de política e o tema é os projetos de melhorias em Cachoeirinha. Estamos recebendo Marco Antônio Cardoso Barbosa, que é vereador de Cachoeirinha, eleito pela primeira vez lá em 2008, professor especialista em gestão pública. Muito obrigado pela presença no programa. Obrigado, Ivanir. Obrigado, Amanda, pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui no Papo Certo com vocês. Seja muito bem-vindo, então, Marco. Obrigado. E você que está nos assistindo, principalmente aqui da região metropolitana, já salve o número do nosso WhatsApp e envie a sua mensagem para interagir, então, com o nosso convidado. Vamos fazer um intervalo de 30 segundos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e na entrevista de hoje vamos falar sobre as diversas áreas públicas de Cachoeirinha, entre elas saúde, transporte, educação, desenvolvimento e segurança. E pelo YouTube e Facebook vocês podem compartilhar o nosso programa. Bom, vereador Marco, começando o nosso papo de hoje, quantos são os parlamentares que compõem a Câmara de Vereadores de Cachoeirinha e quais são as principais ações realizadas? São 17 vereadores em Cachoeirinha, né? E eu estou no meu 4º mandato, elegi em 2008, né? E hoje Cachoeirinha tem uma peculiaridade lá, exatamente por ser um partido que nós tivemos uma eleição agora que foi fora de época, né? Por problemas que nós tivemos no passado, recente, uma eleição que aconteceu recentemente, e o prefeito Christian tem a sua base, hoje é a maioria na Câmara. Então, os vereadores estão muito comprometidos com essa construção, reconstrução dos projetos em todas as áreas da nossa cidade, né, que tivemos vários problemas aí por conta de várias questões de corrupção, de desvio, cassação de prefeito, enfim. Marco, sabemos que a saúde passa por um momento delicado, não só em Cachoeirinha, mas enfim, né, todo o estado e também no nosso país. O que está sendo feito, então, lá? Pois então, né, como eu falei, Cachoeirinha agora recentemente se reorganizando, né? Nós estamos lá com a secretária Bianca, secretária que é do quadro efetivo dos servidores do município de Cachoeirinha. Então, a nossa saúde, como você mesmo disse, Amanda, ela é bastante complexa em todo o nosso estado e no país como um todo, né? E em Cachoeirinha nós temos um hospital, né, que está dando bastante polêmica, que é um hospital 100% SUS, né, que é gerenciado, eu tenho um gestor estadual que está atrasando salários, vários problemas, então isso acarreta na nossa região metropolitana um problema muito sério, porque imagina, a atenção básica que o município tem que dar nos postos de saúde, na UPA, acaba saindo do hospital, que deveriam ir para um hospital, não tem acesso, recorre para a UPA, ou para um posto de saúde que não tem um atendimento adequado. Então, hoje, as ações de saúde, da reestruturação da nossa saúde, que está sendo comandada pela nossa secretária e pelo prefeito,
esbarra um pouco nessa questão do atendimento secundário, digamos assim, né? Que é ter um hospital na nossa cidade, que é a grande luta de ter um hospital que atenda às demandas na nossa cidade. No mais, está sendo reorganizado, né, os postos de saúde, a nossa UPA recentemente teve muitas melhorias que foram realizadas, né, porque nós não tínhamos nem o equipamento necessário, como, por exemplo, o material básico de atendimento ali para o cidadão. Então, isso hoje já se tem uma melhora, mas precisamos avançar muito ainda, né? Muito bem. Vereador, empreender para crescer, né? Como a prefeitura e entidades auxiliam os novos empresários? Pois então, Cachoeirinha é uma cidade da região metropolitana aí que já foi, né, já esteve entre as sexta, sétima posição no estado na economia. Hoje, né, por conta de vários problemas aí econômicos e tudo mais, de investimentos, nós não somos mais uma economia, digamos assim, que teve essa força do passado, né? Mas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a secretária Suemi, que está à frente lá, bastante atuante, se envolvendo muito com os empresários, com o nosso SIC, que tem um papel fundamental, que é o Centro das Indústrias, e também a nossa Associação Comercial de Cachoeirinha, restabeleceu lá o apoio às feiras municipais, né? Então, foi desenvolvido ano passado a FENIC, né, que é uma feira de negócios, de inovação de negócios. Foi muito bom, veio empresários de várias regiões da cidade, do estado, para esta feira. E já estamos organizando agora para 2024, que ela é bienal, né, a próxima feira, que é para atrair os investimentos, botar a Cachoeirinha novamente, né, no cenário econômico que ela deveria voltar a ocupar, né, que nós perdemos umas 10 posições aí no estado nos últimos anos. Qual é o número populacional da cidade hoje? Saiu o último censo agora, se eu não me engano, 135 mil habitantes. Me parece que é isso, o último censo do IBGE. É um número bem alto, realmente. Sim. Agora eu quero falar um pouco sobre a questão da segurança pública, né? O senhor, como já foi professor da Academia de Polícia, como vê a situação na cidade? Bom, eu trabalho, né, na minha cidade já há mais de 10 anos. Comecei a minha carreira policial lá em Novo Hamburgo e atuo como comissário de polícia em Cachoeirinha hoje, né? Sempre estive ligado à segurança pública. E eu posso dizer com certeza para vocês, basta a gente olhar os indicadores do estado, que hoje Cachoeirinha é uma das cidades mais seguras da região metropolitana. Não sou eu que estou dizendo isso, são os indicadores, né? A própria sensação também, embora às vezes uma pessoa, quando ela é vítima de uma violência, né, para ela aquela cidade é a pior do mundo, né? Normal, quando acontece algo, outro não é atendido na saúde da mesma forma. Mas os indicadores são muito bons. Nós temos um comando da brigada muito atuante, a primeira e a segunda delegacias também atuante, e uma guarda municipal, onde eu tive a satisfação de ser secretário, reorganizar a secretaria há pouco tempo à frente, desenvolvendo algumas ações bastante importantes, como foi a criação do grupamento de mulheres protegidas na nossa cidade. Então, eu acredito hoje que a gente está muito bem servido na segurança pública. Claro que sempre a gente pode avançar mais, né? Falando ainda sobre segurança, nos fale sobre o projeto que trouxe a zero o número de feminicídios na cidade. Pois então, eu não vou, né, até dizer que foi a nossa ação, obviamente que não, até porque eu estava há pouco tempo à frente da secretaria. É um conjunto de ações, né, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal atuando junto, né, com as políticas do Estado, enfim, buscando uma atuação para redução de crimes. E em Cachoeirinha, a gente teve essa redução da criminalidade, né, que foi em todas as áreas e também no feminicídio. Então, o grupamento Mulheres Protegidas, que é a Guarda Municipal, atua após a violência, né, no acompanhamento da mulher vítima de violência para que o agressor não retorne. Isso tem um impacto também nessa redução do feminicídio, né, que é afastar o agressor. Estamos aguardando agora as tornozeleiras, que o governo do estado começou com Porto Alegre e Canoas, que é fantástico essa ação do governo do estado, do governador Eduardo Leite, aí na segurança, de colocar a tornozeleira no agressor, né, aquele que comete uma violência contra a mulher, para evitar que ela se aproxime, né, porque por mais que tu tenha políticas de segurança, não tem como tu ter um policial
na porta da vítima, né? São muitos casos, né? Então, acho que essa é uma política que a gente também vai contribuir ainda mais na segurança pública. Vocês observam que cada assunto que nós falamos aqui com o vereador, eles vão se entrelaçando, né? Agora a gente vai falar sobre a educação. E eu quero te perguntar, como é que está a situação das escolas públicas da cidade? Pois bem, nós temos muitas escolas, né, no nosso município, entre escolas estaduais, municipais, as IMEIs, enfim. E a gente, falando um pouco e juntando nessa pauta, que é uma pauta que é de minha... não de meu interesse, mas da minha expertise no assunto, né, na segurança e também como professor, que sou, né, porque uma vez professor, sempre professor. Com né? certeza. Eu trabalhei também nas escolas estaduais, mas os índices das escolas municipais, nós não somos, não temos bons índices, né, por uma série de fatores aí, né, estruturais do passado. Então, hoje está se reestruturando também, se buscando avançar nessas políticas para que a gente coloque uma educação de qualidade. Mas o que falta? São professores, merenda escolar, uniformes, materiais? Uniformes, inclusive, agora está sendo entregue uniforme para todas as crianças, né, que eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas não dão muito valor a isso, mas muitas crianças, às vezes, não tem nem um calçado para ir para a escola, né? Realmente. Então, o uniforme novinho, bonito, de qualidade está sendo entregue, né? A qualificação dos profissionais da educação é importante restabelecer, né, com formação, né, para que os índices, né, quando se faz as avaliações promovidas pelo MEC, né, que Cachoeirinha possa avançar, né, no IDEB, nesses índices de desenvolvimento da educação. Então, escolas, no próprio governo, agora, como eu disse, é um governo interino, né, um governo de 2 anos, porque houve uma cassação de prefeito e vice. O prefeito era o presidente da Câmara, o atual prefeito hoje, o prefeito Cristi, assumiu, né? Houve uma troca da secretária, que é uma professora do quadro, né, que está atuando lá, e buscando, então, a gente reorganizar a educação com escolas, entrega de e-mails, de novas escolas, para a gente poder avançar. Escolas que ainda ficaram abandonadas, que precisam ser construídas, como a EMEI Central Park, que está lá ainda para ser entregue para a comunidade há vários anos, né? Então, é um desafio muito grande que a gente está buscando aí, através dessa reestruturação da Secretaria da Educação, para a gente voltar a crescer nos índices de desenvolvimento da educação. Muito bem, vereador, nós sabemos também que o esporte salva vidas, né? Quais as ações realizadas que podemos destacar em Cachoeirinha? Olha, eu vou te dizer o seguinte, né? Como vereadora, né, nosso papel de fiscal, de proponente de leis, né? Obviamente a gente tem que estar por dentro de todas as ações, né? De todas as ações. Mas o esporte, a cultura e o lazer, né? Esse tripé aí, ele é fundamental também, né, quando se pensa em educação. Este ano teve o aniversário de Cachoeirinha lá e foi polêmico porque se investiu, né, tanto em comunicação, né, tanto em projetos para shows, e as pessoas muitas vezes acabam até criticando. Né? Pô, vocês estão deixando de investir no hospital, estão deixando de investir na educação para investir no esporte ou na cultura. Mas isso é fundamental também. Com isso certeza. é qualidade de vida para a população, e os recursos são específicos, são diferentes. Não é o mesmo recurso que está lá na educação, né? Então, hoje, a Secretaria de Cultura e Esporte, que é Juntos, ela está reestruturando as praças. Agora, foi semana passada, foi entregue mais uma praça numa vila carente da nossa cidade, reestruturada, para voltar aos projetos também comunitários, né, nas praças, porque se tu não tem uma praça decente, não tem nem como tu realizar algo ali, né? Os próprios jogos esportivos agora, do Jergues, né, que está sendo realizado, foi realizado numa escola estadual. Então, algumas ações que, primeiro, precisam ser restabelecidas, exatamente reorganizar a casa, né? Buscar projetos que o secretário da pasta lá tá tentando, né, diante desse cenário de crise que a gente vive, poder desenvolver uma articulação, né, envolvendo o esporte amador, enfim, né, toda uma situação assim que a gente precisa ainda avançar muito também.
Vereador Marco, e em relação ao saneamento básico? Nosso saneamento, né, na cidade de Cachoeirinha, que é a Corsan, que recentemente agora, né, foi privatizada, né, e aí tem toda uma polêmica em torno desse assunto, mas Cachoeirinha começou lá com o Proguaíba, né, cerca de mais de 70% da sua rede de esgoto ela é tratada. Nós temos uma estação de tratamento do outro lado da Frueira, ali, Cachoeirinha, ela tem uma BR que passa ligando ali Gravataí e Porto Alegre, né? E do outro lado ali nós temos uma estação de tratamento onde todo o esgoto, né, mais de 70% desse esgoto aí é tratado. Então, a infraestrutura, digamos assim, da nossa cidade é boa. Nós tivemos avanços nos últimos anos na questão dos alagamentos na cidade. Ainda há áreas complicadas, como a gente viu agora recentemente, por conta desse momento que a gente teve aí, triste, né, das cidades aí que por força da violência das chuvas aí, alagam, né, para as populações ribeirinhas, enfim. Mas nós, Cachoeirinha, eu acredito que nós temos uma situação bastante boa diante do cenário assim, numa região metropolitana, né? Tanto é que foi só uma região lá que sofreu bastante com os alagamentos agora, com toda essa chuva que teve. E que, enfim, a prefeitura já conseguiu ajudar essas pessoas? Sim, a prefeitura, tanto o prefeito, uma defesa civil que a gente reestruturou também, enquanto eu estava lá na Guarda Municipal como secretário, nós restabelecemos que as defesas civis das cidades, elas precisam ser fortalecidas, não pode ser uma pessoa. Geralmente é uma pessoa, não tem uma estrutura forte, reestruturando a defesa civil, ela atua muito forte lá, que é o Vanderlei, que é o coordenador, e o próprio prefeito bota lá a sua botina e vai para a rua, vai junto atender a primeira-dama, o pessoal todo sai com as secretarias para dar o atendimento que é fundamental numa hora, né, de tristeza das pessoas que perdem tudo, né? Teve casos lá que foram, né, à beira do Arroio Sapucaia, que passa por Cachoeirinha ali, alagou, né, alagaram, perderam tudo. Então, essa solidariedade, o atendimento da assistência social, as secretarias afins ajudando, foi primordial para ajudar as pessoas, né, para que elas se restabelecessem. Né? Muito bem. E o transporte público, a gente pode considerar adequado para Cachoeirinha? Pois olha, ainda não. Nosso transporte carece de uma reestruturação. Né? Nós temos uma empresa lá que é a Transbus e tem a questão do transporte metropolitano. Né? Agora, recentemente, o prefeito entregou, né, alguns ônibus, micro-ônibus, na semana passada para a nossa cidade, junto com a empresa, entregou, que eu digo, né, porque compete ao município fiscalizar essas políticas. Mas Cachoeirinha não vive diferente do que acontece na nossa região metropolitana, que é os subsídios para o transporte público, que é uma grande polêmica, né? São recursos muito volumosos para atender. Então, se precisa pensar. E como Cachoeirinha ela é pequena, né? Uma cidade pequena, uma das menores cidades da região metropolitana, mas ela é muito populosa, ela tem uma área muito extensa, com muitos bairros, e tu conseguir atender toda essa população é difícil. Então, nós precisamos pensar no novo modal, né, do transporte para a nossa cidade a curto, médio e longo prazo. Perfeito, então. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, um rápido intervalo e já voltamos com o vereador Marco Barbosa. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e também estamos transmitindo o Papo Certo pela Rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Claro Litoral e também o canal 521 da NET Claro e 513 da Vivo.
Vereador, entre tantos projetos de lei aprovados, né, e outros em andamento, gostaria de pedir para o senhor falar sobre o movimento livre acesso à Freeway. Olha, eu falo esse assunto com muita satisfação, né, porque foi um movimento que envolveu a nossa região metropolitana, em especial 4 municípios: Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão, porque a BR-290, que é uma via, né, que liga o litoral, é importantíssima, atravessa Cachoeirinha. E Cachoeirinha não tinha acesso à Freeway. Não tem como uma via dessa importante, uma região metropolitana, e nós ficávamos refém da Concepa, que era a concessionária que ficou mais de 20 anos ali no monopólio, digamos assim, dessa via. E sempre como nós nos movimentávamos para buscar o acesso, sempre dizia que deveríamos aguardar o término da concessão para poder buscar os acessos que Cachoeirinha não tinha. E nós, logo que eu me elegi, foi uma bandeira que a gente assumiu, e foram mais de 10 anos de envolvimento, e aí criamos, o que a gente pensou? Vamos criar um movimento, já que a concessão ela viria só em 2017, e nós começamos a trabalhar lá por 2011, 2012, e junto com os empresários da nossa cidade, com o apoio da ACC, da Associação Comercial de Cachoeirinha em especial, e das associações comerciais ali da região metropolitana, nós lideramos um movimento que chegamos até a ser recebido pelo, então, era o vice-presidente, nos recebeu em Brasília, a NTT várias vezes nos recebeu, o Tribunal de Contas da União nos recebeu porque tínhamos denúncias, né, de favorecimento, enfim, até porque queriam prorrogar. Então foi um movimento muito lindo lá que a gente conseguiu o acesso para Cachoeirinha, a transferência do pedágio, que era ali em Gravataí, não sei se vocês lembram, que agora passou para depois da GM lá. Isso desafogou não, também desafogou a nossa via, mas para o desenvolvimento das cidades é fundamental, para não pagar pedágio. Era uma tarifa muito cara, que hoje certamente seria mais de R$10. Era R$ 7,90. A gente reduziu a tarifa com a nova concessão, a nova empresa que ganhou, né? A CCR ganhou. Então foi um movimento muito bonito. Ainda está lá o nosso... E hoje tem 2 acessos, então, além daquele que já tinha antes. Nutrela, em Gravataí na Nutrela, que se chama ali um ponto, né, na Nutrela, antes do pedágio, e um em Cachoeirinha, na Papa João 23, que desafogou muito, era a segunda via mais movimentada do estado, a Avenida Flores da Cunha. Então, desenvolvimento econômico, né? É mobilidade urbana e desenvolvimento para a cidade. Com certeza. Marco, tu como presidente do Podemos de Cachoeirinha, como tu vê o cenário para 2024, cenário político? Pois olha, nós estamos iniciando uma nova caminhada aí, né, no Podemos, que eu fico muito grato pela recepção que tive. Estou liderando lá em Cachoeirinha a presidência do partido, né, e estamos construindo, junto com o prefeito municipal, o prefeito Christian, que tem feito um excelente trabalho na nossa cidade, de buscar reorganizar a nossa cidade, né, sair do caos que vinha para o desenvolvimento, né, para o crescimento. E a sua base, eu diria que é uma base sólida na Câmara de Vereadores, né, respeitando toda sempre a oposição e as divergências, que é importante para a democracia. Mas o cenário, eu acredito que é um cenário de buscar, né, dar continuidade a esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo prefeito, né, pela forma até como ele vem trabalhando e buscando aí, com transparência, avançar em todas as pautas, né, para colocar, como eu disse, Cachoeirinha novamente no rumo do desenvolvimento econômico. Muito bem. E como fica agora a captação de recurso para o projeto chamado PAN, né, o projeto de Protegendo a Natureza, já que a Corsan foi privatizada? Não nos pegou de surpresa, porque a gente já havia esse movimento aí, né, que estava aí judicialmente, digamos assim, travado, né, e agora foi definitivamente resolvido, né, pelo lado do governo estadual, que conseguiu aquilo que ele queria. Mas eu acredito que, como foi um projeto aprovado anteriormente, né, uma captação que eu busquei com a Secretaria de Segurança, R$80 mil para, através de publicidade, né, poder ajudar na defesa civil, ajudar nas políticas ambientais da cidade, recriando aí a patrulha ambiental. E
e a educação ambiental com as escolas, sempre buscando essa questão da educação que é primordial para a gente poder avançar, né? Então, o projeto PAN, eu acredito que ele não vai ser prejudicado, né? Bom, vamos torcer que continue. Realmente. E, Marco, quais são as maiores dificuldades de um vereador para poder atender as demandas públicas? Olha, é o cobertor curto, né? Porque todo mundo procura o vereador, né? O vereador é o político mais próximo da população, né? Então, além daquelas pessoas que te apoiam, que acreditam no teu trabalho, né? Tem toda na tua volta, sabe que tu é vereador, vão te recorrer ou vão te criticar de alguma coisa, ou vão falar da saúde, ou vão falar da educação e vão exigir aquele direito deles, né? Mas a gente sabe que muitas vezes nem todos os direitos tu consegue sejam atendidos de imediato. Então, eu acredito que a maior dificuldade que a gente tenha é de dar aquela resposta que tu gostaria de dar, né? Quando te procura por uma consulta médica, ou uma lâmpada que está queimada, ou uma questão de um bueiro que está quebrado, resolver de imediato aquela situação, te dá aquela angústia, digamos assim, né? De tu não conseguir resolver a contento, muitas vezes, todas as demandas que chegam para o vereador, né? Agora, tu citou algumas, mas quais são as mais corriqueiras? Procuram um vereador principalmente para pedir o quê? Olha, o meu trabalho como vereador, assim, eu não sou um vereador, digamos assim, assistencialista, né? Trabalho com pautas muito assistencialistas. A gente tem que ajudar as pessoas, né, em todas as suas demandas, mas as pessoas geralmente nos procuram por questão da saúde pública, né? Ontem mesmo meu vizinho estava lá me procurando porque precisava do atendimento para levar os exames, e às vezes demora um pouco, né? Nós temos um problema sério aí da saúde para ser resolvido, que é essa demanda. E, então, é saúde, educação e essas coisas mais corriqueiras, né? É a lâmpada, é um bueiro, é um entulho que precisa ser removido, né? São mais essas questões assim mais do dia a dia, né? Uhum. E o frio está aí, né? E muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua, como elas são atendidas lá no município de Cachoeirinha? Olha, tem o gabinete da primeira-dama, a Fábio Medeiros, né, que está muito atuante com essa questão junto à assistência social. Então, nós temos um trabalho muito forte lá de atender essas pessoas, né, através da assistência social, né, para que nenhuma pessoa fique, né, descoberta com este frio que está aí, né? Não só nisso, mas também na questão de alimentação. Mas a rede que nós temos, né, que é muito importante a gente salientar, a rede das ONGs, né, das entidades, das igrejas, todo mundo, nosso povo é muito solidário, né? Então, a gente tem um bom atendimento lá nesse sentido. Falando em trabalho social, eu quero ressaltar que fiquei bem contente assim que o vereador Marcos chegou aqui, que ele chegou em mãos com um livro que está fazendo muita diferença na sociedade. Eu quero te pedir para falar sobre o Diário Azul, então. Pois então, eu tive o prazer, Amanda, Ivani, de conhecer o Igor, né? Foi lá me visitar no meu gabinete, apresentando esse trabalho fantástico, né? Que é um trabalho fantástico, que aqui tem vários relatos das mães, dos pais atípicos, né? Que têm os seus filhos com a TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. E aqui neste livro, que ele traz essas histórias, e também não só histórias, mas traz também o que é a TEA, para muitas pessoas que não sabem, né? Eu acho que é fundamental. Então, me sensibilizou bastante, porque nós temos lá em Cachoeirinha a Kátia, que é a presidente de uma associação Paz e Amor, que faz um trabalho também espetacular. Eu estive até visitando ela lá na semana passada. Estão construindo um espaço fantástico lá, e a gente vai quer trabalhar junto com o Igor, este livro com as escolas, para a gente desenvolver este assunto, né? Para que as pessoas se sensibilizem e saibam o que é a TEA, né? Perfeito. Marco, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez, Amanda e Vanir, pela sua oportunidade. Eu agradeço também a vocês de casa que nos assistiram, e lembro que o nosso programa está lá também à disposição no Instagram, TikTok e Facebook. Então, o Papo Certo chegou ao final, e amanhã às 20h30 eu convido você a nos assistir a mais um programa inédito. Te esperamos!